No vídeo de hoje, vamos tirar 10 grandes dúvidas dos pais sobre a escolha da escola. Então, assiste o nosso vídeo até o final. Mas antes, eu peço que você deixe o seu like para ajudar o nosso canal e não esquece de deixar as suas dúvidas aqui nos comentários. Vamos começar? Qual é a idade certa para pôr meu filho na escola? O ideal é entre 1 ano e meio e 2 anos e meio de idade, porque é nessa faixa etária que se torna ainda mais importante a interação com outras crianças, a diversidade de experiências e as relações sociais. Mas, se os pais trabalham fora, a antecipação desse prazo é uma opção a ser estudada. A partir daí, a família deve checar as condições mínimas que o local escolhido possui para cuidar do seu bebê, como ambiente limpo, alimentação, segurança e o preparo dos profissionais envolvidos. Pela data de nascimento do meu filho, é melhor adiantá-lo ou atrasá-lo? Eu sei que os pais ficam ansiosos para adiantar os seus pequeninos, por achá-los muito inteligentes, espertos para a idade. Mas, em geral, é preferível atrasar a criança para evitar problemas futuros. Há crianças que ficam com baixa autoestima por serem exigidas a dar mais do que o que realmente podem oferecer para aquela faixa etária, para aquela fase. Outras, por conviverem com crianças mais velhas, despertam precocemente o interesse por assuntos com os quais ainda não possuem maturidade suficiente para lidar, como sexualidade, consumismo, dentre tantas outras coisas. Qual é o número ideal de crianças por turma na educação infantil? Considerando a faixa etária de 1 a 4 anos, o ideal são classes com no máximo 20 crianças, com um professor e 1 a 2 auxiliares. A quantidade de auxiliares em sala de aula vai depender de algumas questões, como se há crianças com necessidades específicas, por exemplo, quantas são. A partir dos 5 anos, as salas de aula já podem ter cerca de 25 alunos e serem conduzidas por um professor e um único auxiliar. Claro, sempre também examinando as questões relacionadas a se há existência de crianças com necessidades específicas dentro dessa turma. Quais são os principais métodos de ensino? Como escolher o melhor para o meu filho? Existem 4 métodos que norteiam as escolas, mas é difícil encontrar uma escola que siga apenas um deles. Normalmente, elas se baseiam em um, mas usam o critério de todas as outras. Por isso, para saber qual é a base pedagógica da instituição, o ideal é conhecer, observar, conversar e perguntar sempre. Um desses métodos é o método tradicional. Nele, o professor transmite as informações de maneira teórica e o conteúdo é idêntico para todas as crianças. Já no método construtivista, o aprendizado é construído pelo aluno, por meio das vivências e das experiências. Daí, ele chega a conclusões e as compartilha com o professor. Um outro método muito utilizado é o método montessoriano, onde as crianças são identificadas pelas habilidades. O professor media as tarefas que são especialmente motoras e sensoriais. Como deve ser a rotina na escola para as crianças menores? A rotina na educação infantil deve ser lúdica e diversificada, com jogos, histórias, brincadeiras, experiências, momentos livres, dentre muitas outras atividades. O foco deve ser o desenvolvimento do pensamento lógico e matemático, da comunicação e da expressão, incluindo linguagem oral, artística, escrita e musical, bem como também o desenvolvimento do corpo, além de permitir conhecimento sobre a natureza e a sociedade. Quero colocar meu filho em uma escola em período integral, mas estou inseguro, pois ele não se alimenta sem a ajuda de um adulto. Mesmo que seu filho ainda não consiga se alimentar sozinho, ele pode sim ser matriculado em uma escola de sistema integral. Muitas crianças pedem a ajuda de um adulto justamente por saber que há alguém disponível para servi-las naquele local.
Porém, com o tempo, observando as outras crianças e sendo incentivada pelos próprios professores, elas certamente aprenderão a se alimentar por conta própria. Se quero que o meu filho fale bem inglês, devo colocá-lo em uma escola bilíngue? Em geral, esse tipo de escola é mais indicado para famílias que convivem com mais de um idioma. A decisão varia ainda conforme a idade da criança. Os adeptos das bilíngues defendem que quanto mais cedo ela aprender a segunda língua, melhor será o resultado. E que, por possibilitar o aprendizado espontâneo, a escola é adequada para isso. Mas é preciso avaliar se estão sendo transmitidos valores do país em que a criança vive e se isso é, de fato, uma prioridade para os pais e para a família. Em que idade meu filho deve começar a ler e escrever e qual o papel da família? Há 2 métodos de alfabetização mais comuns. O fônico, que adota cartilhas próprias para a alfabetização e ensina a criança a associar letras e fonemas para depois formar as palavras, e o método construtivista, que se utiliza de textos reais, livros, músicas, dentre outros. Nesse método, as frases são examinadas e comparadas até que os futuros leitores façam deduções que os permitam identificar letras, sílabas e palavras. Em geral, o processo de aquisição da leitura e da escrita se completa entre os 5 e os 7 anos de idade, mas é claro que nós temos que ver todo o histórico da criança e da família envolvida. E durante esse processo de aquisição da leitura e da escrita, a família tem um papel crucial, que é o de continuar o incentivo à leitura, fazendo da descoberta das palavras um prazer compartilhado entre todos. Como deve ser o espaço escolar? Em primeiro lugar, claro, deve ser um local seguro em que a criança consiga se virar bem sozinha, sem precisar de cuidados o tempo inteiro. Também deve ter uma área ampla, iluminada, que permita desde um gostoso banho de sol a uma bela sombra. Livros e brinquedos devem ficar disponíveis à altura da criança. Deve ter espaço para a criança correr e principalmente ser de verdade. A areia deve ter cor de areia. A grama deve ser natural. É importante que se entenda que o espaço físico da escola também é educativo, principalmente para os mais pequeninos, os quais tudo é referência. Cada cantinho passa uma mensagem para a criança, seja a quadra ou a altura das prateleiras. Como deve ser o processo de adaptação de alunos novos em uma escola? E se a criança continuar chorando depois? A tão temida adaptação deve ser encarada com tranquilidade, entendendo que é um processo natural e inevitável. Se possível, com aumento gradual do tempo de permanência da criança na escola. Muitas vezes, os pais ficam à vista dos filhos nos primeiros dias e aos poucos vão se distanciando até deixarem o ambiente escolar de vez. Nesse momento, é importante que você se despeça dos seus filhos. Isso é um dos pontos chaves para pôr fim à adaptação. A adaptação pode levar dias ou até semanas, quem sabe até um mês ou mais. Sendo assim, sempre demonstre ao seu filho que você está tranquilo, que você está bem e feliz por ele estar na escola. E aí, gostou do nosso conteúdo de hoje? Aqui no nosso canal nós temos um vídeo falando somente sobre adaptação escolar. Se você se interessar, clique aqui no link e você vai ver esse e muitos outros vídeos. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito e tire todas as suas dúvidas aqui nos comentários. Até a próxima!